I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You feel like you're alone, and you feel like it's only you, and you're in your bubble. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's going to be okay. It's going to be okay. So I wish I knew that. Just got to remember. Hold on to that fundamental quality of faith. Have faith that on the other side of your pain is something good. After about a month and a half of staying in that little apartment and cleaning, I got a phone call from the head coach of the team who cut me, the head coach of the Calgary Stampeders. He called me and he said, hey, I know we cut you, but I'd like you to come back. I said, okay, I appreciate that, coach. Thank you very much. I'll think about it. And he said, okay, great. I hung up the phone, and my dad said, you're going to do it, right? I said, no, I don't think so. I think I'm done with that. And he goes, what? I said, my gut tells me I'm done. He said, what are you going to do? I took a deep breath. I said, I'd like to get into the business. He said, what business? I said, the wrestling business. He said, you are throwing it all away. It is the worst mistake you will ever make. He said, you're ruining your career. I said, maybe I'll be no good. But I feel like in my heart I have to do this. And I either need you to train me or need you to not train me. My dad rose to the occasion. Said, I'll train you. And it wound up being one of the greatest chapters in my life. Fala galera do canal, beleza aí com vocês? Estarei gravando aqui esse vídeo. É um tema de certa forma um pouco complexo, e eu estarei tentando passar a minha experiência como um todo em relação a essa questão de estar depressivo, na depressão em si, porque eu já tive casos na minha família a respeito, e eu também já me encontrei numa situação de depressão muito profunda, certo? Primeiramente, um fato assim primordial que aconteceu comigo foi a perda dos meus pais. Eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. E foi um período muito tenso para mim, porque eu era praticamente uma criança. E quando você tem a perda dos pais, quando você é criança, a gente sabe que toca bastante. A ausência acaba nos enfraquecendo muito, porque acaba dificultando a nossa aprendizagem como ser humano, entendeu? E foi uma fase muito complicada, porque só tinha praticamente minha mãe para poder sustentar a gente. E minha mãe também não tinha lá um bom emprego. E às vezes eu tinha que ficar na rua para poder vender algumas coisas para poder ajudar em casa. Então foi de certa forma um período muito difícil para mim. Mas o período assim mais complicado que tem a ver com essa questão de depressão, de estar depressivo, foi praticamente uns 8 anos depois, quando eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe entre os 15 e 16 anos de idade. Aí quebra, né? Porque aí você já é adolescente e tal, você já tem um pouquinho uma visão mais aguçada a respeito das coisas. E foi um período muito difícil, porque eu tava na escola na época e eu não queria saber de estudar, e eu acabei reprovando em função dessa perda, aliado também à perda do meu pai. E eu praticamente não tinha ninguém para poder morar na época, só tinha eles, entendeu? E foi uma época muito difícil, porque eu só queria ficar num quarto escondido. Eu não tinha mais praticamente vontade de viver. Várias vezes passou na minha cabeça eu querer cometer suicídio. Então, de certa forma, foi um período muito difícil para mim. Mas eu consegui superar isso. E uma grande influência para mim foi a atividade física. Eu sou praticante de atividade física há muito tempo. E o fato de eu estar praticando atividade física me influenciou em muito para que eu pudesse superar aquele período de angústia, um período que praticamente marcou a minha infância e a minha adolescência. E eu já tive casos também na minha família. Meu irmão, tem um irmão mais velho que eu, ele tentou cometer suicídio em torno de 5 vezes, também pelo fato da depressão. Uma ex-namorada minha,
Quando eu conheci ela tinha acabado de sair do coma, que ela também tinha tentado cometer suicídio. E foi um período assim muito complicado, porque ela não queria saber de relacionamento nem nada, foi mais uma questão assim de amizade, a gente acabou saindo, se conhecendo, e eu meio que me comprometi em poder auxiliar ela em poder sair daquela situação, porque eu já tinha experiência depois da morte dos meus pais. E deu tudo certo, porque eu pude acompanhar ela em cada parte da vida dela, e posteriormente depois ela conseguiu abrir a própria empresa dela, etc. A gente terminou um relacionamento e ela acabou casando com outro cara e seguiu a vida dela feliz. A gente às vezes conversa hoje, não tem nada assim de briga entre a gente, mas foi uma experiência muito válida para mim. Eu vou estar separando aqui 3 dicas para vocês conseguirem lidar com essa questão de depressão e consequentemente conseguir vencer. Tem muitos caras aí, principalmente lá no meu grupo do Facebook, eles estão nessa questão de depressão, às vezes não é nem por tanto por término de relacionamento, acontece também, muitos caras vêm me procurar, mas também em função do lado financeiro, né? Às vezes o cara perdeu o emprego e com essa crise aí, o cara não consegue mais uma recolocação no mercado de trabalho, então às vezes o cara perde aquela questão do respeito até entre os próprios familiares, entre os próprios amigos, o cara fica com medo de entrar no relacionamento por vergonha, entendeu? E isso pra mim não passa de uma crença limitante, cara, porque se você tiver medo de entrar no relacionamento por receio ou por vergonha devido à sua baixa questão financeira, cara, saiba que uma garota de verdade que ela vai estar na sua vida, ela não vai olhar para o seu meio financeiro, entendeu? Ela vai olhar para você internamente, pelas questões que se enquadram com a sua personalidade e com o seu caráter. É evidente que a crise tá difícil conseguir trabalho, mas você não vai ficar também em casa sem fazer nada. Você vai procurar situações periféricas para você conseguir mudar de vida. E uma mulher que ela vai estar ao seu lado, ela vai te auxiliar nesse sentido, desde que ela veja esforço. Então consiga trabalhar nisso. E as 3 dicas que eu tenho aqui para poder passar, a primeira é hobbies. Tenha sempre um hobby para você poder fazer que vai te auxiliar nessa questão de você distrair a sua mente. Eu havia dito que eu consegui superar essa fase de depressividade através das minhas atividades físicas, através da natação, da musculação. Uma série de atividades físicas que eu vim complementando na minha vida e me auxiliou em muito para que eu pudesse superar essa situação que praticamente foi muito degradante na minha vida, entendeu? Então procure usufruir de alguma atividade física, algum hobby, um simples fato de você poder ler algum livro, alguma coisa, viajar para algum lugar. Quanto mais você conseguir usufruir da distração mental, melhor para a sua evolução desse quadro degenerativo que fica te enquadrando emocionalmente, entendeu? A segunda dica que eu venho passando é essa questão de família, cara. Eu perdi meus pais, mas eu não perdi todo mundo da minha família. Então eu tive meus irmãos, eu tive outras pessoas próximas a mim, também da minha família, que me auxiliaram muito. Às vezes você precisa de uma palavra amiga, de um conselho, de um abraço, de um incentivo para você conseguir vencer essa situação degradante ao qual você se encontra emocionalmente. Então o fato de você ter familiares ao seu redor que te incentivem a você conseguir sair dessa situação auxilia muito. E às vezes não necessariamente pode ser família, pode ser um melhor amigo, as pessoas que você conheceu no seu trabalho, na sua faculdade, ou até mesmo pelas redes sociais. Ou até mesmo no meu caso, muitos caras que se enquadraram nessa questão de depressão vieram me procurar pedindo ajuda e eu consegui auxiliar eles na melhor maneira possível, entendeu? E a última dica que eu vim passando aqui pra vocês é sobre questão de namoro. Se você tem a oportunidade de conhecer uma garota legal, é aquilo que eu havia dito no começo, ela vai te auxiliar em muito para você conseguir vencer essa situação. Assim como eu ajudei uma garota e a gente acabou namorando e ela se encontrava nessa situação de depressão e eu auxiliei ela em muito a sair daquela situação, você também pode conhecer uma garota legal, cara, para poder te tirar disso. Mas é aquilo, você tem que dar espaço também para poder a garota entrar na sua vida. Se você ficar com medo, com receio, com insegurança, às vezes por questão financeira, etc, cara, nenhuma garota vai se aproximar de você, porque mulher não gosta de caras inseguros. Então, tenha em mente que nem todas as mulheres são iguais. Então, pode ter certeza que você vai encontrar uma garota bacana, fiel a você, que vai te auxiliar nas situações mais difíceis da sua vida, independente do que você esteja passando no momento.
Portanto é isso, galera. Eu estive passando aí um pouquinho mais a minha história para vocês em relação a essa experiência que eu passei na minha vida em relação a estar depressivo. Alguns casos que aconteceram na minha vida e algumas pessoas que acabaram cruzando o meu caminho que também se enquadravam nesse sentido. E algumas dicas que eu venho passando para vocês, as quais eu pude utilizar na minha vida e consegui ter êxito na superação dessa situação, certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. Se você quiser deixar nos comentários aqui como é que você superou essa situação tão difícil, ou quiser me chamar no privado no Facebook pra gente conversar, bater mais um papo, até mesmo para poder te auxiliar caso você esteja numa situação assim, eu estarei de braços abertos para poder te recepcionar e para poder te auxiliar da melhor maneira possível, certo? Então é isso, grande abraço